Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames, das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site acessando o link na descrição deste vídeo. Sabe-se que o nível exercício 40. Sabe-se que o nível de álcool no sangue de uma pessoa, uma hora depois de ter tomado uma bebida alcoólica, é numa certa unidade igual ao quociente entre o peso do álcool ingerido em gramas e 70% do peso dessa pessoa em quilogramas. Num decilitro de certo tipo de vinho existem 5 gramas de álcool. Vamos passar isto para matemática. Portanto, o quociente é a divisão entre o peso do álcool ingerido e 70%, portanto 0,7, do peso da pessoa. Ora, se num decilitro de um determinado tipo de vinho existem 5 gramas de álcool, um decilitro existe 5 gramas de álcool, em 2 decilitros, obviamente que existem 10 gramas de álcool. Então, para sabermos este quociente, vamos ter que o peso do álcool ingerido serão 10 gramas sobre 0,7 x, que é o peso da pessoa. Ora, esta é a minha opção B. 41. Um reservatório cheio de água começa a ser esvaziado às 12 horas de um certo dia. Este é o meu tempo igual a 0. Admita que a altura da água no reservatório T horas após este ter começado a ser esvaziado vai ser igual a H de T, vai ser igual a 2 menos raiz cúbica de T. O reservatório fica vazio, portanto, o meu máximo vai ser sempre o T igual a 0. Aquilo que eu vou ter de fazer é isto igual a 0. Ora, eu tenho 2 menos raiz cúbica de T igual a 0, menos raiz cúbica de T igual a menos 2, equivalente, raiz cúbica de T igual a 2, T igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. A que horas é que fica vazio? Portanto, 12 mais 8 igual às 20 horas, que é a nossa opção C. Exercício 42. O coeficiente de ampliação A de uma certa lupa é dado em função da distância D em centímetros da lupa ao objeto por A de D é igual a 5 sobre 5 menos D. Indica a distância do objeto que tem de estar a lupa para que o coeficiente de ampliação seja igual a 5. Portanto, 5 igual a 5 sobre 5 menos D. 5 menos D igual a 5. E D diferente de 5, obviamente, porque não pode ser. 25 menos 5D igual a 5. D igual a 20 sobre 5, que é igual a 4 decímetros, que é a nossa opção B. Exercício 43. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com 7 metros de comprimento, 5 metros, 7 metros de comprimento, 5 metros de largura e 4 de altura. Aqui é 7, aqui será 5 e aqui será 4. Admita que o tanque está vazio. Num certo instante é aberta uma torneira que verte água para o tanque à taxa de 2 metros cúbicos por hora até este ficar cheio. Então será 2 metros cúbicos por hora. Qual a função que dá a altura em metros de água do tanque T horas após a abertura da torneira? Então, eu já sei que 2 vezes T, sendo T o tempo em horas, vai ser igual a 5 vezes 7, que é a área da base, vezes a altura da água no tanque.
Ora, 2t vai ser igual a 35h, h em função de t vai ser igual a 2t sobre 35. Ora, nós já sabemos, isto é a nossa função h de t. Agora temos de saber qual é o domínio. Quando t é igual a 0, o h de t vai ser igual a 0 também. Na nossa altura máxima, a altura, o h de t vai ser igual a 4. Então, nós vamos fazer 4 é igual a 2t sobre 35. Ora, isto é equivalente a 35 vezes 4 a dividir por 2. Ora, o meu t será igual a 70 horas. Então, o meu domínio vai ser de 0 a 70 horas. Ora, esta minha opção vai ser a opção B. Exercício 44. Na figura estão representados dois ciclistas A e B pedalando a caminho de um cruzamento. Ao chegarem ao cruzamento, ambos continuam em frente. Este vai para ali, este vai para ali. No instante t igual a 0, os ciclistas A e B encontram-se respectivamente a 40 metros e a 30 metros do cruzamento. Os ciclistas pedalam ambos à mesma velocidade que se mantém constante. Qual dos gráficos seguintes pode ser o da função que para cada valor de t dá a distância d de t entre dois ciclistas no instante t? Ora, para t igual a 0, a distância é a resolução deste triângulo retângulo. D de t ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, onde d de t vai ser igual à raiz quadrada de 1600 mais 900, que é igual à raiz quadrada de 25.000, que é igual a 50. Então, quando o tempo é igual, quando t é igual a 0, a distância vai ser igual a 50 metros. Como os ciclistas mantêm a velocidade, o B vai chegar primeiro ao cruzamento. Está mais perto que o A. Logo, eles nunca se vão chegar a encontrar. Portanto, a distância D de T não tem zeros. Mas o cruzamento vai ser o ponto mínimo de D de T. Ora, dentro destas condições, a nossa opção certa vai ser a A. Exercício 45. Uma certa localidade, o preço a pagar por mês pelo consumo de água é a soma das seguintes parcelas. 500 euros pelo aluguer do contador. Então, isto é fixo. São 500 escudos que agora serão euros. 200 escudos por cada metro cúbico de água consumido até 10 metros cúbicos. E 400 metros cúbicos por cada metro cúbico de água consumido para além de 10 metros cúbicos. Indique qual das funções seguintes traduz corretamente o preço a pagar em escudos em função do número X de metros cúbicos consumidos. Então, nós vamos ter 500, que é o fixo, mais 200x, que é o preço por metro cúbico, até 10 metros, portanto, e x é menor ou igual que 10 metros cúbicos, e 500, que é o fixo, mais
o preço por metro cúbico que é 400, mas a partir de 10, portanto, x menos 10 metros cúbicos que já foram contabilizados ali. Se x for maior que 10, ora, a opção certa vai ser a nossa opção D. Uma instituição bancária oferece uma taxa de juros de 8% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade. Um cliente desse banco fez um depósito de 100 contos nessa modalidade. Qual é em contos o capital desse cliente relativo a esse depósito passados N anos? Para fazer estes exercícios, portanto, este é o 46, para fazer estes exercícios existe uma fórmula específica. C igual a P, 1 mais I levantado a N, sendo que P é o meu capital inicial, I são os juros e N é o número de anos. Então, aplicando diretamente esta fórmula, nós vamos ter que C vai ser igual a 100 vezes 1 mais 0,08, que são os nossos juros, levantados a N. Ora, isto vai ser igual a 100 vezes 1,08 levantado a N, que é a nossa opção D. Exercício 47. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função f contínua em R. A função f tem apenas dois zeros. Portanto, f de menos 3 é igual a 0 e f de 1 é igual a 0. Seja g a função definida por g de x é igual à raiz quadrada de f de x. Quais dos seguintes conjuntos poderá ser o domínio da função g? Portanto, vamos estudar os sinais da função f. Aqui seria f de x, menos 3 e 1. E a função f aqui vai ser negativa, aqui vai ser 0, aqui vai ser positiva, aqui vai ser 0 e aqui vai ser positiva. Ora, nós já sabemos que o domínio das raízes de índice par, tudo o que estiver debaixo da raiz tem de ser maior ou igual que 0. Então, nós só temos de olhar para aqui e sabemos que então o nosso domínio de g de x vai ser igual de menos 3 fechado até mais infinito, que é a nossa opção D. Exercício 48. Na figura estão representadas partes dos gráficos de duas funções polinomiais g e h, ambas de domínio R. Qual das expressões seguintes pode definir uma função f de domínio R, tal que f vezes g é igual a h? Então, nós vamos ter f vezes g igual a h. Neste caso, então, aqui, a minha f vai ser igual a h sobre g. O domínio de f vai ser igual ao domínio de g, interseção com o domínio de h, exceto os zeros de h, g de x igual a 0. Nós já sabemos que o g de x é uma parábola. Portanto, vai ser do tipo a x menos x1, x menos x2, sendo x1 e x2 os nossos zeros. Sabemos que o h de x, a função h tem 3 zeros, sendo que este e este são comuns à parábola. Portanto, nós vamos ter a x menos x1, que é comum, x menos x2, e o outro vai ser este zero. Vai ficar então x menos menos 1, que vai ser x mais 1.
f de x será então A1, x menos x1, x menos x2, x mais 1, sobre A, x menos x1, x menos x2, porque são os fatores comuns, são os zeros comuns. Este corta com este corta com este. Então, uma das hipóteses que nós podemos ter será a nossa hipótese C, que é x mais 1. Exercício 49. Considera a função f de domínio menos 5 a 5 e contradomínio menos 5 a 5. Portanto, é esta função que está aqui. Representada graficamente na figura junta. Qual dos gráficos seguintes pode ser o da função g definida por 1 mais g de x igual a 1 mais f de x mais 1. Isto é um exercício de movimentações de funções, transformações de funções. F de x mais 1 quer dizer que a função vai andar para a esquerda um valor. Então, o nosso menos 5 vai passar a menos 6 e o nosso 5 vai passar a 4. Menos 5 vai passar a menos 6. O 0 vai passar a menos 1 e o 5 vai passar a 4. Portanto, a função fará qualquer coisa com isto. Mais ou menos. E agora, a função vai subir. Então, o nosso valor menos 5 vai passar, que é mais 1, vai passar a menos 4. Este 0 vai passar a 1. E este, para valor 4, ela vai passar a 6. Portanto, como nós podemos ver, em menos 6 ela vai passar a menos 4. Aqui assim ela vai passar a 1. E a 4 ela vai passar a 6. Portanto, a nossa opção certa vai ser a nossa opção D. Exercício 50. Considera um retângulo cuja área é igual a 5. Isto é x, isto é y, sabemos que x vezes y é igual a 5. Qual das seguintes expressões representa o perímetro desse retângulo em função do comprimento x? Neste caso, o comprimento é x e não y. Mas a função é exatamente a mesma. Portanto, aqui seria y, aqui seria x. Então, y igual a 5 sobre x. Então, o nosso perímetro, que era igual a 2y mais 2x, vai passar a ser igual a 2, que multiplica 5 sobre x, mais 2x, que é igual a 10 sobre x mais 2x, que é a nossa opção A. Exercício 51. Na figura estão representadas em referencial ortonormado x ou y partes dos gráficos de duas funções f e g contínuas em R. Tal como a figura sugere, nenhum dos gráficos interseta o eixo OX. Os gráficos de G e de F intersetam o eixo OY nos pontos de ordenadas 0,5 e 2, respectivamente. Apenas uma das equações seguintes é possível. Qual delas? Portanto, para a situação A, vamos começar pela situação B. F de x menos g de x igual a 0. Quer dizer que elas se intersetam. Esta é verdadeira. C. F de x vezes g de x é igual a 1. Também é verdadeiro porque f de 0 vezes g de 0 é igual a 0,5 vezes 2, que é igual a 1. Também é verdadeiro. A situação D. F de x sobre g de x
é igual a 1. Então, isto é a mesma coisa que nós dizermos que f de x igual a g de x e g de x diferente de zero. Ora, como nós pudermos ver, também é verdadeira. A opção A é falsa porque f de x é diferente de menos g de x. Portanto, a opção pedida é A. Exercício 52. Pretende-se construir um prisma quadrangular regular com 64 cm3 de volume. A altura y do prisma, medida em centímetros, depende do comprimento x da aresta da base, medida igualmente em centímetros. Quais dos gráficos seguintes traduz corretamente a relação entre as duas variáveis? Portanto, este é o exercício 52. E já sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Sabemos que a área da base, isto é um quadrado, aqui é x e aqui é x, então a área da nossa base vai ser x ao quadrado. Então o nosso volume vai ser igual a x quadrado vezes a altura, que é o nosso y. E por sua vez sabemos que x quadrado vezes y vai ser igual a 64. Então o meu y vai ser igual a 64 sobre x quadrado. Agora, é só substituir os valores e sabemos que quando 4 é igual a 64 sobre 4 ao quadrado, 4 igual a 64 sobre 16, que é verdadeiro. A e a nossa opção B serão as possíveis. Depois temos de estudar o comportamento da função. 64 sobre x ao quadrado. Ora, eu sei que se a base aumentar, a nossa fração diminui e vai tender para zero. Portanto, o único nestas condições vai ser a nossa opção A. Quero-te pedir um favor. Se estás a gostar, inscreve-te no canal e assinala a campainha para saberes quando chega mais ajuda. E se puderes, compartilha nas tuas redes sociais para que mais colegas possam ter a minha ajuda. Obrigado. Exercício 53. Na figura estão representados em referencial ortonormado dois retângulos. As diagonais de um dos retângulos estão contidas nas do outro e interceptam-se na origem do referencial. Na figura também está representada uma semirreta com origem no ponto O. Considere que esta semirreta, partindo do semi-eixo positivo ao x, roda em torno do ponto, dando uma volta completa. Para cada posição desta semirreta, P e Q, os pontos de interseção, portanto, serão sempre estes pontos de interseção. Seja alfa a amplitude do ângulo orientado que a semirreta faz com o semi-eixo positivo. E C de alfa, o comprimento do segmento de reta PQ. Qual dos gráficos seguintes poderá ser o da função C? Ora, quando o alfa é igual a zero, o PQ é igual a isto, a este valor. Quando é que ele vai se tornar a ser igual? Quando o alfa for igual a π, que é exatamente este valor. Alfa igual a zero, igual ao alfa igual a π. Então, quando o alfa for igual a π sobre 2, vai ser o meu valor mais pequenino. Portanto, alfa igual a π sobre 2 e também vai ser igual a 3π sobre 2, que é este aqui assim. Também é igual ao alfa igual a 3π sobre 2 e é o meu valor mínimo. Aqui assim vai ser o meu valor intermédio e o meu valor máximo vai ser este, que é alfa igual a π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Vai ser o meu valor máximo.
Então, nós vamos ter, para alfa igual a 0, nós temos um valor, se nós virmos, nós vamos ter 0, se colocássemos isto assim, nós íamos ter o 0, depois íamos ter o π sobre 4, depois íamos ter π sobre 2, íamos ter 3π sobre 4, π, 5π sobre 4, 3π sobre 2, 7π sobre 4 e 2π. Ora, aqui assim seria um valor intermédio. Aqui assim vai ser o meu máximo. Aqui assim vai ser o meu mínimo. Depois aqui assim vai ser outra vez o meu máximo. Aqui assim vai ser o meu valor intermédio. Aqui assim vai ser o meu máximo. Aqui assim vai ser o meu mínimo. Aqui assim vai ser o meu máximo. E aqui assim vai ser o meu valor intermédio. Se eu unir isto tudo, vai-nos dar a função, vai-nos dar o gráfico D. Portanto, a função de 0 a π sobre 4, 0. Portanto, a função de 0 a π sobre 4, ela cresce. Depois, de π sobre 4 até π sobre 2, aqui é o meu mínimo, ela decresce. Depois, de π sobre 2 até 3π sobre 4, ela torna a crescer. Depois, de 3π sobre 4 de 3π sobre 4 a π, ela volta ao valor inicial. Depois de π a 5π sobre 4, ela cresce. Depois de 5π sobre 4 a 3π sobre 2, ela torna a ter o seu mínimo. Depois de 3π sobre 2 até 7π sobre 4, ela cresce, que é um máximo, e depois torna a descer. Se olharmos para esta função, isto é a nossa função B. Portanto, tem este bocadinho que cresce, depois decresce, depois tem ali um bocadinho, depois decresce, depois é ali outro. A opção certa vai ser a opção B. Exercício 54. Se a g f é uma função de domínio R, sabe-se que 3 é um zero da função f. Então, f de 3 é igual a zero. Seja g a função definida por g de x é igual a f de x menos 1 mais 4, para qualquer número real x. Qual dos seguintes pontos pertence garantidamente ao gráfico da função g? Isto é uma transformação de funções. Então, já sabemos que o x vai andar um valor para ali e vai subir 4. Então, neste caso, o meu f de 3 vai passar a o g de 4, vai passar a 0 mais 4. Portanto, o g de 4 vai ser igual a 4. Então, o ponto 4, 4 pertence de certeza à função g de x. A opção correta será a B. Exercício 55. A figura está representada em referencial ortonormado x ou y assombreado, o quadrado ou ABC. Os pontos A e C pertencem aos semi-eixos positivos. A e C.
ao y e ao x, respectivamente. Considere-se que um ponto P se desloca sobre o semi-eixo positivo ao x, iniciando o seu movimento na origem do referencial e percorrendo todos os pontos desse semi-eixo. Para cada posição do ponto P, considere o segmento da reta, que é a interseção da reta AP com o quadrado OABC. Então, quando o P está aqui, a interseção vai ser o lado quando o x é igual a zero, portanto, a nossa interseção vai ser o lado AO. Quando o x tem a coordenada de C, vai ser a diagonal do quadrado. Depois o x vai avançando e este valor vai tender, quando isto tende para mais infinito, este valor vai tender para AB. Portanto, quando ele tende para infinito, ele vai tender para aquele lado AB. Portanto, quando o x vai tender para mais infinito, y vai tender para o tamanho de AB, ao lado AB. O gráfico que representa todas estas condições vai ser o gráfico D. Começa no lado AO, aqui será a diagonal, e depois vai tendo, quando o x tende para mais infinito, vai tender para o mesmo tamanho do mesmo lado. A opção correta vai ser a opção D. Exercício 56. Sejam f e g duas funções de domínio R, tal que f menos g admite inversa. Então, se admite inversa, quer dizer que é injetiva. Se é injetiva, quer dizer que um valor de y é obtido por um único x. Sabe-se que f de 3 é igual a 4 e que f menos g a inversa de 2 é igual a 3. Então, se nós considerarmos f menos g a função h de x, então nós temos que h menos 1 de 2 é igual a 3. Ora, isto quer dizer que h de 3 vai ser igual a 2. Isto quer dizer que f de 3 menos g de 3 é igual a 2. Ora, como nós temos o f de 3, que é 4, 4 menos g de 3 é igual a 2. Daqui, sabemos o valor de g de 3, que vai ser igual a 4 menos 2, que será 2. Portanto, a nossa opção certa vai ser a C. Exercício 57. Na figura está representado o gráfico de uma função f de domínio menos 1 a 6. E na figura 2 está representado parte do gráfico de uma função g de domínio R. Tal como as figuras sugerem, em ambas as funções todos os objetos inteiros têm imagens inteiras. Quais são os zeros da função g após f? Então, nós vamos fazer g após f de x igual a 0. Quer dizer que g de f de x é igual a 0. Onde é que o g de x é 0? Ora, o g de x é 0 em 2, porque sabemos que g de 2 é igual a 0. Onde é que o f de x é igual a 2? Ora, o f de x é igual a 2. O f de x é 2 em 2 pontos, para o x igual a 1 e para o x igual a 5. Então, o x é igual a 1 ou o x é igual a 5. A opção correta será, então, a C. Exercício 58.
seja G uma função real de domínio 0, 1, sabe-se que a função não tem mínimo. Uma função com um domínio que é um intervalo, se não tem mínimo, ela pode ter zeros, pode ter máximos, pode ser limitada, mas não é de certeza contínua. Dando exemplos. De 0 a 1, vamos supor que aqui é 1. Então, por exemplo, poderíamos ter aqui assim, a função fazia isto, e depois podia fazer isto. Ela tem aqui um 0. A função não é limitada. A função pode ser limitada. Temos, por exemplo, este caso, em que a função vem aqui assim, e a função podia fazer isto. Ela tinha limite, mas não era contínua. Não tem máximo, pode ter máximo. Portanto, já vimos que a função, a hipótese A é incorreta, a hipótese B também não é necessariamente verdadeira, a hipótese C também não é necessariamente verdadeira, mas uma coisa é verdadeira, a função G não é contínua, porque se ela é limitada num intervalo e não tem mínimo, ela não pode ser contínua. Portanto, a opção certa vai ser exercício 59. Sejam f e g duas funções de domínio R. Sabe-se que f de x é igual a 2x mais 1. E fog f após g de x é igual a 7 para todo o valor real de x. Qual das seguintes expressões define a função g? Ora, então, nós já sabemos que f de g de x é igual a 7. Vamos saber qual é o valor de x para qual f de x é 7. Portanto, 2x mais 1 igual a 7. 2x igual a 6, x igual a 3. Então, nós sabemos que f de 3 é igual a 7. Então, nós sabemos também que g de x vai ter de ser igual a 3, que é a nossa opção B.